Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse daqui vai ser o primeiro comentário maroto, no qual a gente vai fazer um vídeo de 5, 6 minutinhos comentando algum assunto bem importante do momento que não possa esperar por um vídeo mais elaborado. E no caso, hoje, dia 7 de abril, né, a gente está vivenciando agora essa questão do coronavírus, toda essa crise, e tem um fato muito interessante sobre o dia de hoje, ou melhor, dois. O primeiro é que hoje é Dia Mundial da Saúde e hoje também é dia o aniversário de 189 anos da abdicação de Dom Pedro I. Esse primeiro, né, na minha agenda escolar tá sempre escrito qual é a data importante do dia, ou melhor, pseudo importante do dia. Então de lá eu descobri que hoje é o Dia Mundial da Saúde e hoje também é dia da abdicação de Dom Pedro I. Eu já sabia disso. Queria até fazer alguma coisa sobre esse dia, mas eu preferi não fazer. No entanto, com essas questões do Bolsonaro e do Mandetta, me veio à cabeça uma reflexão muito interessante. O Dom Pedro I ele abdicou ao trono por causa de uma crise política insustentável, né? Uma popularidade dele caiu, teve uma ligeira revolta perto da capital, e ele preferiu abdicar até o perigo de a monarquia acabar. Então, tanto que uma das últimas coisas que ele disse no poder foi que ele. Eu não tô com a citação agora aqui do meu lado, mas basicamente ele falou que ele preferia sair do trono com honra e manter a monarquia do que manter um trono quase insustentável e ter o perigo de perder o poder monárquico no Brasil. E isso é interessante a gente olhar para toda essa questão do poder, né? Toda essa questão do Dom Pedro I e tal. É, um monte de gente falava que fala no caso, né, que o Dom Pedro I é autoritário e tal. Eu mesmo aprendi isso na escola. O Dom Pedro I seria um cara autoritário e tal. E no caso, a gente vê que contra o Bolsonaro disse a mesma coisa, que ele é um cara autoritário e tal. Agora, todo o problema, na minha opinião, vem da nossa visão de autoritarismo. Para algum desses analistas políticos, esses pseudo-isentões, o, o que é autoritário é basicamente o que é contra a visão deles. Então existe essa deturpação da visão por causa de uma ideia um tanto parcial do que é autoritarismo. Agora, conectando isso com o Dia Mundial da Saúde e com o Mandetta. A quase demissão do Mandetta demonstra o quanto o presidente não é autoritário. Porque se ele fosse autoritário, ele demitiria o Mandetta sem pensar duas vezes. Entendeu? Agora, o que demonstra que o Bolsonaro ele não é alguém absolutista, alguém autoritário, é que ele não demitiu o Mandetta. Entendeu? Ele teve seus motivos, ele preferiu não demitir ele. Se ele fosse um cara autoritário, um ditador, como alguns apontam, ele teria simplesmente demitido o Mandetta. Acabou. O Mandetta acabou. Mas o Bolsonaro não fez. Claro que o Bolsonaro tem algumas. Não tô, eu não tô defendendo aqui de maneira nenhuma todo o governo Bolsonaro como se fosse um governo perfeito, não. O que eu tô falando é que ele não é um governo ditatorial, como muitos colocam aí. Ele não é quase uma ditadura. Assim como o Dom Pedro I não era quase uma ditadura. Quando você fala que algo é autoritário, você tem que comparar isso com algo que não é autoritário. Então, se você pegar pra época do Dom Pedro I, o que era autoritário era uma coisa muito maior do que o Dom Pedro I fazia. Assim como hoje, alguém autoritário no governo é alguém que faz muito além do que o Bolsonaro faz. É alguém como o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, que controla o corte de cabelo da sua população. Um governante que nem o Bolsonaro, que permite o liberalismo econômico, permite que o Guedes faça suas reformas, jamais vai ser um político autoritário. Ele pode ter algumas visões de que
os outros dois poderes, né, além do executivo, têm mais poder do que deveriam ter. E que ele deveria ter um pouco mais de poder do que tem. No entanto, não se pode dizer que ele é um cara autoritário. Ele pode ser um cara menos liberal do que vários outros. Só que ele não é um cara. Você não pode pontuar ele como um cara autoritário. Bom, era só esse comentário rápido que eu queria fazer aqui, sem elaboração, bem rapidinho. Qualquer coisa, se isso se agravar bastante, eu posso fazer um vídeo ou até um podcast focado nisso. Lembre-se que amanhã, lá pelas 6 horas, vai estar saindo um novo vídeo no canal. Não vai ser meu, vai ser do Vinícius. Lembre-se disso, se inscreva aí, deem like, compartilhem. Muito obrigado por tudo. Adeus.